Bom dia, bom dia, bom dia. Começamos a quarta e última live dessa série maravilhosa com a nossa querida Cíntia Rondelli, que traz pra gente tanta consciência, tanto espaço, né? Tanta libertação. Oi, Olindina! A Olindina tá sempre aqui com a gente, não é? Então, bom dia, Iago. Você que está começando seu dia agora, ou que já começou às 5, às 4 da manhã, no caso dos professores de educação física, os médicos, enfim. Nossa querida convidada já chegou. Então, hoje é a quarta e última live dessa série, tá? E, então, eu só quero agradecer a vocês todos que estão aqui, participando, perguntando. E é isso, é a nossa contribuição. Esse é o objetivo do nosso Café com Consciência. Então, bom dia, Duca. Vou chamar logo a dona da história, a que vai trazer a contribuição. Parados, água, caneta e papel, porque eu tô sempre aqui, ó. Ela abriu a boca, eu tô anotando. Cadê? Já chamei. Ei, Mulher de... Ana! Entrou? Bom dia! Hoje a gente trocou os penteados. Da última vez eu tava Hoje toda amarradinha. hoje estou dos cabelinhos amarradinhos. Ó, eu quero logo lhe dizer uma coisa. Você está ótima com a camiseta assim aberta. Acho que você fica ótima, assim, quando Ai, você põe uma coisa mais. obrigada. E eu ainda estou me recuperando de ontem, viu? Mas tudo bem. Você está participando do programa Patética Mãe, né? Sim, E anotando ontem tudo. realmente foi. Ontem foi leve. Foi, como sempre, né? Com você não tem meia boca, não tem alisado, como a gente diz aqui no Nordeste. A gente escolhe fundo. Assim, eu particularmente, eu não gosto das coisas mornas, eu não gosto das coisas assim, tipo assim, se é para contribuir, vamos contribuir direito, vamos fazer um negócio, sabe? Tipo, Hum. Eita, travou agora, Cíntia. Acho que é a internet. Daí. Travou. Vê aí, Cíntia, o que foi que houve? Deixa eu ver de novo. Tem uma travada na internet de Cíntia aqui. Não sei se ela saiu. Minha gente, não brinque com negócio de consciência, não. Voltamos. Ó, foi falar em castigar, a internet travou. hoje eu estou em Fortaleza, então aqui a Já? internet é pela graça do Wi-Fi do apartamento. Ah, pra mim você estava em São Paulo. Por isso que ela tá de camisetinha. Que ela tá... Como é que ela conseguiu em São Paulo? Ela tá toda assim, numa vibe verão. Saiu. Ai, meu Deus. Minha gente, fica aí que ela vai voltar. Paula, deixa ela. A nossa amiga vai voltar. Ela foi dizer que a internet da. Deixa eu ver. Aí. É a internet dela, minha gente. Vamos aguardar um pouquinho, ver se Cíntia consegue entrar mais uma vez na nossa live. Pra gente fechar com chave de ouro essas 4 lives que estarão todas, viu? No meu YouTube, no meu canal no YouTube e também no Spotify da Cíntia, tá? Então a gente nós já subimos 2. Cada semana a gente sobe uma e vai estar lá um playlist do Access, né? Falando sobre consciência. E Cíntia Rondelli tá lá, assim como Regina Buenovski. Ok, deixa eu ver se ela chegou. Não, a internet está pau. Horrorosa. Raimundo, Fernanda, Suelma. Calma, minha gente. Cíntia vai voltar, viu? Ela tá só vendo um lugar melhor aqui para a internet dela se conectar, que ela está em Fortaleza. Deixa eu ver se ela já fez o pedido. Já. Vamos, Cíntia. Hoje vai, ó.
Depois você vai dizer, ela foi o que eu percebi hoje pela manhã. Deixa ela terminar de fazer a introdução dela. Diga. Voltando. Finalmente, né, Ana? Estamos brincando hoje de esconde-esconde. Posso falar uma coisa? Diga. Como você está falando muito de entidade, está trabalhando nesse curso de entidade, não sei se já começou uma nova classe. Ou vai Vai ter começar. uma classe que começa agora sexta-feira. Sexta-feira à noite, sábado e domingo, uma classe de TTE ao vivo e online em São Pronto, Paulo. o que eu já fiz é maravilhoso. E eu percebi que desde cedo tá uma movimentação aqui, que eu já fiz meu horário de atendimento, e eu disse, olha, não vamos perturbar não, vamos contribuir, que a professora vai falar até para o bem de vocês. Então, todas essas movimentações, meu lápis borrou umas 57 vezes, que nunca borra. Eu estava aqui, parecia um panda. Pode. Mas se deixasse, eu vinha de panda, mas eu vou. Eu vou do jeito que tiver de ir, mas eu vou. A internet cai duas vezes. Eu disse, peraí, minha gente, vamos contribuir aqui, vamos, né? Então, assim, Geralmente, quando a gente tem esses 9 horas assim em coisa técnica, quando você deseja, não é que elas estejam necessariamente tentando atrapalhar a conexão. É que existe uma interferência de carga, de vibração. E aí acaba algumas vezes interferindo no campo magnético, do campo elétrico, e aí acaba dando chabu nos eletroeletrônicos. Né? Agora, o que geralmente essas entidades requerem é a sua atenção, é a sua consciência. O que elas desejam é, ou elas acham que precisam de alguma coisa, ou elas definiram de alguma forma que elas têm que ter alguma energia, alguma informação, ou alguma permissão para poder fazer uma escolha diferente. Então, a gente não colocar a nossa atenção e a nossa consciência no que está acontecendo ao nosso redor é o que muitas vezes cria os problemas que a gente vivencia. exato, Né? Então, exato. à medida que a gente se dispõe a relaxar e realmente perceber o que está à nossa volta, em vez de ficar com medo, em vez de ficar fingindo que não está acontecendo, em vez de ficar assustado porque é diferente, se você simplesmente falar, ok, eu estou percebendo vocês, mas vamos organizar esse negócio aqui assim, por gentileza, para de mexer nos meus eletroeletrônicos, para de mexer na minha internet, para de, ok, agora se comporta. Todo mundo aqui para frente. E na grande maioria absoluta, eles vão fazer o que você está pedindo, porque você finalmente vai estar dando a eles uma atenção que eles provavelmente estão requerendo há muito, muito tempo, porque a grande maioria das pessoas prefere ter medo do que lidar com o que está acontecendo, do que realmente estar presente com o que está à sua volta. Né? Isso. Na hora que você escolhe adereçar o que está acontecendo, você começa a possibilitar que aquelas energias que estavam ali, que estavam presas, e que estão criando um impacto energético, não só no seu corpo, mas em tudo que está ao seu redor, que elas possam fazer uma escolha diferente de estar pedindo a sua atenção. E aí, esse é o espaço. A gente faz um acréscimo de consciência. O que a gente faz quando a gente lida com esse tipo de energia é simplesmente trazer para eles a clareza de que, hello, vocês não têm mais um corpo. Ou seja, vocês não precisam de coisa nenhuma. Vocês poderiam estar simplesmente fazendo um caminho diferente, uma caminhada diferente, escolhendo uma próxima aventura, onde quer que ela seja, qualquer que seja. Não estou aqui para definir para onde eles têm que ir, eu não tenho que mandar eles para a luz, até mesmo porque vão ter entidades que vão escolher ficar por aqui e a escolha é delas, não é nossa. Tá? Mas na hora que eu digo para eles que eles podem fazer uma escolha diferente e que eles têm essa capacidade de escolher também, e que ficar preso no construto de quem eles foram não serve mais para eles. E que muitas vezes ficar por aqui também não deveria ser, né? Não que eles não possam, mas que qual o valor de você estar aqui tentando se apropriar de uma casa porque era a sua casa, ou de um relacionamento porque era, entre aspas, a sua pessoa ou a sua família, se você não pode mais usufruir, se você não tem mais um corpo? Lembra daquele filme O Sexto Sentido, bem antigo? Eu acho que sim. Eu não sou muito boa de filme, não, mas dá Esse só filme, uma palhinha. esse filme é muito
muito interessante, eu até hoje uso ele como referência, porque é a história de um policial, ou é um psicólogo, que encontra com uma criança que tinha medo de espíritos, que tinha medo de fantasmas. E ele ficava o tempo todo vendo gente morta. E esse psicólogo estava passando por uma situação no casamento dele, em que toda vez que ele chegava perto da mulher, a mulher estava chorando, estava triste, se afastava, ou qualquer coisa que seja, e ele estava cuidando desse menino, ou tratando desse menino. E plot twist, né? Quando chega no final do filme, a gente descobre que o próprio psicólogo era um espírito que o menino via. Ele não tinha clareza de que ele não tinha mais um corpo. E ele achava que ele estava interagindo. E pela criança realmente perceber entidades, ela estava falando com ele sem corpo. Era por isso que quando ele chegava perto da mulher, a mulher chorava. Ela, de alguma forma, percebia a presença dele e chorava porque eu estava sentindo falta dele. Por isso que no filme, isso é muito interessante. Quando você assiste o filme pela primeira vez e vai assistir o filme de novo, aí que você começa a falar, caramba, eu não tinha percebido isso. Né? Toda vez que ele chega perto da mulher, ela chora. Ela fica triste, ela se contrai. Né? Então, o que acontece Coisa, né? é que... Oi? Que coisa, né? O É quanto eles podem interessante. influenciar na gente, né? Uma mudança de Porque humor. eles ainda estão vibrando o que eles eram quando eles tinham um corpo. Só que você só é pessoa quando você tem um corpo. Sem um corpo, você deveria voltar a ser o ser infinito que você verdadeiramente é, com infinita escolha, com infinita possibilidade, sem nenhum apego à forma física que você ocupou enquanto você estava vivo, né? Enquanto você tinha essa contribuição gigantesca do seu corpo. Sem o corpo, qual o valor de você ficar tentando ocupar a vida da qual você escolheu não participar mais? Então, o que muitas vezes essas entidades têm é um nível de apego à história que foi vivida, que eles queriam que continuasse e que não tem mais como ser continuada. A não ser a partir de um espaço de consciência que permita a eles estar aqui para contribuir e não para ser um balde de carência, que é o que geralmente as entidades querem. Elas querem recuperar o que já foi, que não tem como ser de novo. Fica claro isso? Para mim, fique. Olha que eu já fiz 2 TTE, mas é sempre um passo a mais, né? Mas o quanto a gente tá no ambiente, de repente a gente pode, de repente, mudar de humor ou sentir uma coisa que não tem nada a ver, mas eu não comi nada, eu tô com azia. Mas eu, sei lá, não é? Não tem coisa que você tá bem, daqui a pouco você. Sei por que de repente vê essa Porque você, como percepção. um ser infinito, percebe, sabe, é e recebe infinitamente. Então, não tem como a gente não perceber, a gente não desliga o botão do perceber. O tempo todo você está captando informações do seu ambiente, visíveis e invisíveis, ok? O tempo todo você está acessando e você está conectada com tudo que está acontecendo ao seu redor e muitas vezes até com o que está longe de você, porque distância para as entidades não significa coisa nenhuma. Você não conecta com uma entidade lá da China e fica, não, mas eu tenho que esperar uns minutinhos ainda, porque ela está pegando o Expresso Entidades aqui, vai demorar. Não, você conectou na mesma hora, aquela energia se apresenta. Tá? Então, a gente tentar amortecer ou calar a nossa percepção, muitas vezes cria para a gente muito mais problema do que baixar a barreira e estar presente com o que está acontecendo. Quando a gente recusa a percepção do que está ao nosso redor, é que a gente tem que calar essa consciência com algo que fale mais alto. E é onde a maior parte das pessoas vai para comida, drogas, álcool, cigarro, remédios, qualquer coisa que isso a gente chama de mecanismo de fuga, para poder não estar presente com o que ela está percebendo, porque ela está percebendo. Então é onde muitas vezes a pessoa começa a beber para poder não perceber entidades. Só que o que acontece? Quando você bebe, você amplia a sua percepção, porque as drogas e álcool, elas são desenhadas para isso, para ampliar a sua percepção. E você começa a guardar um monte de coisa no seu córtex cerebral para poder
E assim, você acaba tendo muito mais da percepção do que você estava querendo calar, e aí você tem que lidar com um nível de inconsciência, ou seja, você tem que dar uma quantidade, trazer uma quantidade surreal de qualquer substância que seja para que você adormeça, para que você entre num espaço de amortecimento, sendo que você está simplesmente sobrecarregando o seu sistema. Tá? Exatamente. Então, a gente tem que estar disposto a olhar para o que está do nosso lado. Não com medo, mas no ok, é isso que está do meu lado. Ok, tem alguma entidade aqui que está sofrendo. Ok, tem alguma energia aqui que está com dor de cabeça. Ok, tem alguma energia aqui que está com dor não sei lá onde. Se você tem alguma questão física e você já foi no médico e ninguém descobre o que é, tem alguma questão aí que não é física. Tá? E muitas vezes, em atendimentos ou em classes, a gente começa a perguntar o quê? Quem da sua família tinha essa questão? Ah, minha avó. Ah, minha tia. Ah, minha sei lá o quê, ou meu sei lá o quê. Alguma interconexão, um amigo, uma pessoa que você amava, que pode estar querendo a sua atenção. Mas como eles estão vibrando qualquer tipo de trauma, drama ou ponto de vista que eles estavam tendo quando tinham corpo, eles sem corpo continuam fazendo aquela mesma escolha, achando que tem um corpo, achando que tem dor. Eles não têm como ter dor sem ter um corpo. Ô, Cíntia, licença, a Cadu perguntou assim. Primeiro, uma menina aqui, Duda, falou assim: muitas vezes pensamos que nós estamos errados porque mudamos de humor de um momento para o outro. E Sim, muitas vezes são entidades. Não há nada de errado conosco. E exato. Cadu colocou assim: como se livrar dessas entidades? Porque às vezes a pessoa faz, eu não quero nem ver, eu quero me livrar. É. O livrar é justamente o ponto de vista que eu estou falando, que é o que as pessoas querem. Elas querem, tipo, jogar um baigon para não ter que lidar com isso. E não é esse o espaço. Na verdade, o que. Deixa eu ver se. Ah, melhorou a câmera, era sujeira. Na verdade, o que a gente vai ter que fazer é ter o desconforto de adereçar isso de uma forma consciente, de uma forma presente. Ok, eu estou percebendo que vocês estão aqui. O que que vocês desejam? Conversar com eles, como se você tivesse alguém dentro da sua casa, tá? É assim, Ok, ó. o que você deseja? Eu Ok, eu estou aqui, percebendo que vocês estão sofrendo, mas é de vocês isso, não é meu. Já é um passo. O que você simples ia falando? assim. Não, eu tô dizendo assim, simples assim, né? Porque às vezes a gente fica criando toda uma estrutura. Ai, eu tenho que sentar, eu tenho que meditar, eu tenho que me conectar. E muitas vezes é parar, colocar atenção no presente. Ok, eu tô percebendo vocês. Ok, eu estou percebendo. Ok, eu sei, eu percebo. Quando você diz eu não sei ou eu não consigo, você fecha a porta do seu receber. Você tem que estar disposto a lidar com o que está do seu lado. Se está do seu lado, se está aqui com você, é porque ou é seu, ou você tem capacidade de lidar com isso. Muitas vezes as entidades vêm para você, não porque necessariamente elas fizeram parte da sua vida, mas porque você tem uma capacidade de percebê-las. Simples assim. Adereçar isso sem medo talvez seja a maior aventura que as pessoas podem escolher, porque as pessoas gostam de manter o medo. Elas acham que o medo vai proteger elas. Elas acham que a resistência ou qualquer tipo de contração vai fazer com que aquela energia suma. E ela, se ela quiser falar com você, você pode fazer o que você quiser, bem, ela não vai embora. Não. Simples assim. Nádia até perguntou assim, me veio a pergunta, são duas, tá? Entidades que se mataram por estar em dívida. E a outra pessoa falou Uhum. assim, mudei para uma casa e está tendo vazamento de água recorrente. Pode ser algo ligado a entidades, pode ser que a arquiteta responda também, mas tudo bem. Poder pode, mas você tem que ir para a pergunta, porque se você define que todos os problemas da sua vida são criados por entidades, aí também você entra em outro implante distrator, né, de achar que tudo é culpa das entidades. Não, você está num lugar onde está acontecendo vazamento. Você tem que ir para a pergunta, verdade? É algo relacionado a entidades? Porque muitas vezes não é a entidade criando um vazamento, às vezes a casa está pedindo uma contribuição. Como você consegue descrever a casa? A casa é uma entidade.
A casa é um ser que pode estar pedindo alguma coisa. Teve uma vez que eu fui fazer um atendimento e a menina estava no apartamento e esse apartamento estava tendo muito. A conta de água estava gigantesca. E assim, tinha vazamentos e ninguém conseguia descobrir qual que era o vazamento e o que estava acontecendo. E a gente começou a fazer perguntas. Ok, há quanto tempo você mora aí? Não, esse apartamento, eu comecei a morar nele aqui tem pouco tempo. Tem alguns meses. Eu falei, ok, você é aluguel ou é seu? Ela falou assim, não, é uma herança. Eu falei, opa, então beleza. É herança de quem? Ela falou, da minha mãe. Eu falei, há quanto tempo sua mãe faleceu? Ela, alguns meses, e aí uns meses depois ela resolveu morar nesse apartamento que era da mãe dela. Eu falei, ok, maravilha. E quando foi que começou a ter os vazamentos? Ela falou, quando eu me mudei para cá. Eu falei, maravilha. Então, o que que acontece? Resumindo a história. O apartamento sentia, entre aspas, falta da energia da mãe dela. E a mãe dela, porque não tinha feito uma conexão direta com a nova aventura dela, ainda estava por ali, também não tinha clareza de que não tinha mais um corpo e estava ocupando o apartamento em determinados momentos, sem ter nem a clareza de que a filha muitas vezes estava ali. Então, tudo no universo tem consciência. Um apartamento tem consciência, uma casa tem consciência, o seu quarto, a sua cama tem consciência, tá? O que a gente fez ali foi justamente trazer a clareza para o apartamento de que a sua dona antiga não tem mais um corpo. E por não ter mais o corpo, ela não tem mais como cuidar de você. E aí ela se colocou como a próxima, né, a dona atual do apartamento. E a gente também fez uma facilitação de trazer para a mãe dela, que tinha falecido, a clareza de que ela não precisava mais estar ali, ela não precisava mais estar presa, de que ela não precisava mais estar ali esperando que alguém falasse com ela, ou na agonia de alguém falar com ela, e que ela podia fazer uma escolha diferente. A filha conversou com a mãe se sentiu relaxada o suficiente. A gente fez a facilitação, a mãe foi embora. Magicamente, o apartamento Mágica. parou de ter vazamento. E tem também o processo da limpeza Não dos é ambientes, né, Cíntia? isso, exatamente. Mas só antes de falar disso, é porque a direção do que alguém fez o comentário não é se livrar, não é tipo assim, show, sai daqui. É, oi, tudo bom? Você já sabia que você, nesse momento, não tem mais um corpo? Tá E que sem sabendo? um corpo não existe valor em você estar tentando ocupar esse espaço, porque você não vai conseguir isso. Então, percebe que uma escolha por um nível de gentileza em vez de uma recusa e de uma expulsão. Uma expulsão é sempre um peso para o seu universo e para o universo das entidades. E não tem nenhuma necessidade disso. Quando a gente baixa a barreira e quando a gente relaxa e está disposto a olhar para o que está acontecendo e qual que é a energia que se requer naquele momento, fica muito mais gentil, muito mais leve, tanto para você quanto para a energia que está recebendo a facilitação. Então, Exatamente. é Aí vem, basicamente isso. aí vem Olindina perguntando dos vícios, se de repente você pode cair nos vícios por causa das identidades. A Elaine falando, será que o problema que eu estou tendo com o carro que eu estou usando, que é do meu pai, está tendo sempre problema no carro? Então, assim, o que vai responder primeiro? O carro, os Poder vícios. pode, poder pode, mas é verdade, é isso. Verdade, é isso que está acontecendo ou é outra coisa? Você tem que ir para a pergunta para poder ter clareza do que está acontecendo no seu universo com a sua situação. Se é o seu pai, opa, conversa com ele. Às vezes, quando a pessoa ela faz a transição, né, entre com corpo e sem corpo, e ela está sob efeito de alguma substância, algum anestésico, alguma droga, ou de repente foi muito rápido ou foi traumático, muitas vezes esses seres eles não percebem que morreram. Eles ficam presos num, numa vibração que não permite a eles terem total clareza do que está acontecendo. Por isso que eu digo, mais uma vez, às vezes a gentileza é muito mais a sua amiga do que o medo e a rejeição e a necessidade de extirpar todas as entidades como se eles fossem o mal. O mal é a inconsciência anticonsciência. E o que a gente faz é
perguntas para acessar o que se requer ali, para ter a clareza de qual é a energia que está sendo pedida ou solicitada de você, e ser essa possibilidade sem medo. Tá? Então, para quem tem questões relacionadas a imóveis, a carros, a processos e tudo mais, eu mega sugiro uma classe de limpeza de ambientes, que é um workshop do Access Consciousness, do Conversando com as Entidades, que vai te dar algumas ferramentas para você poder lidar com isso. A gente vê muito mais ferramentas na classe de Conversando com as Entidades. A gente vê uma quantidade gigantesca. Agora, o limpeza de ambientes já vai te dar um monte de níveis de clareza diferentes e de que ferramentas você pode usar para poder criar mais. Não só para você, como para os espaços e para as entidades. Porque muitas vezes, né, Cíntia, tem uma amiga minha, quando ela viu que eu tava fazendo live com você, e começa o povo. Ah, você tá com Cíntia, tal, tal, tal. E ela fez uma classe de limpeza com ambiente com ela, e ela disse, jogue fora essa escultura tal. Ela falou lá uma escultura que está Uhum. atrapalhando a sua prosperidade na limpeza, né? E ela fez, e minha vida mudou. Ela, inclusive, é terapeuta, Karina. Ela mora no Sul. Uhum. E assim, minha vida mudou. Então, assim, muitas vezes tem objetos que, para eles também, como eles têm consciência, né, Cíntia, você vai explicar melhor e você está falando sobre isso. Eles não querem mastigar, é uma escolha deles. E como eles não têm pé nem braço, é como se eu estivesse gritando: me tire daqui, eu não quero ficar mais aqui, me contribua, me libere que eu lhe libero. E eles ficam fazendo birra. Você não vai me liberar, não? Vou empatar É, sua vida, viu? e a grande maioria das vezes eles não têm nem consciência disso. Não é nem na birra de se você não me liberar, eu não te Ah, não. libero. Às vezes Não é tem. tipo assim, eu tô aqui. Não sei o que eu estou fazendo aqui. A grande maioria das entidades está perdida. Eles não fazem ideia do que está acontecendo. Esse é o mais interessante. A gente acha que porque eles não têm mais um corpo, que eles de alguma forma se tornam conscientes ou onipresentes ou sencientes, mas eles muitas vezes estão tão perdidos quanto eles estavam enquanto eles tinham um corpo. Então, eles são pessoas invisíveis. Passando por 9 horas, passando por dificuldades, eles também podem estar assustados, eles também podem estar sofrendo, achando que tem dor, porque eles ficam funcionando a partir de quem eu era, então eu continuo sendo. Não, você não continua sendo. Você não tem mais um corpo. Não tem como você ter dor. Não tem como você estar bêbado. Não tem como você estar drogado. Não tem como você estar sofrendo. Você está escolhendo manter determinados construtos e determinadas energias. Isso faz parte da facilitação. Essa disposição de dar real para a entidade de uma forma, mais uma vez, de uma forma gentil, que faz com que ela fale, é isso que está acontecendo? É isso que está acontecendo. Vamos fazer uma escolha diferente? E você roda os processos de facilitação para que aquela entidade tenha o nível de clareza que se requer, para que ela possa perceber que ela não precisa estar presa e ela possa continuar para uma outra escolha, para uma nova aventura. Entendeu? E você Então, é percebe, Deus, assim, basicamente que isso. É a disposição que a gente. Não, pode Oi? continuar. Né, que tem Cadu aqui fez um textão para você. Meu despertar, conheci Magret. as barras com uma pessoa muito boa de coração. Enfim, estrelinha para Cíntia Rondelli, Cadu e tantos outros. Então, Gratidão, e muitas gratidão. vezes, né, Cíntia, quando a gente se permite no nosso horário de atendimento, inclusive achei massa, porque todas essas lives nas quartas-feiras é no meu horário de atendimento. Ai, que Então, tô achando maravilhoso. Com a não professora, pode estou tudo melhorar. feliz aqui, para você sempre facilitar. Então, como a gente sente que o universo da gente vai ficando mais leve também na hora que a gente contribui, né, com o universo das entidades, né? Na hora que a gente chama de limpar, né? Então, é limpar, facilitar. Então, são vários termos que a gente usa para a mesma energia. A disposição de criar mais para tudo, para todos, para você, para as energias, para os espaços e tudo mais. Na hora que você faz uma facilitação, o que se abre é espaço. É um espaço em que você pode, sabe, tipo, fazer mais escolhas, onde verdadeiramente você tem mais possibilidades. E onde aquelas energias que estavam ali, muitas vezes, não vou dizer sempre, mas muitas vezes as energias com as quais você está contribuindo, elas escolhem contribuir de volta. Elas escolhem te presentear de alguma forma. Elas escolhem, tipo assim, deixar nem que seja um.
um carinhozinho ali, às vezes uma sensação de gratidão no seu sistema, que é um presente também. Então, a gente não faz pelo presente, Sim, mas a gente recebe o presente, se ele existir. Então, sim. ele só cria mais essa disposição de lidar e adereçar isso tudo. Você se empodera do que você é, de toda a capacidade, beleza e força e potência e mágica que você é. Você contribui dinamicamente com os outros, mesmo com a boquinha fechada, porque você está se comunicando aqui telepaticamente com tudo que está acontecendo ao seu redor e às vezes nem perto de você. Você contribui para mais facilidade, para uma diminuição do nível de sofrimento, onde quer que você esteja, e o seu universo fica mais leve também. Então, é assim, é vantagens em cima de vantagens, em cima de possibilidades, e o que mais a gente pode escolher agora, em vez de ficar eternamente à mercê dos pesos com os quais você definiu que tem que estar conectado. Existem Ô, possibilidades mais grandiosas. ô, Cíntia, a gente só tem mais 5 minutinhos, que é uma pena. Você vai falar da sua classe, mas eu me veio essa consciência, eu vou colocar aqui, você vê se faz sentido ou não. Você falou ontem lá no Patética e dessa questão, o quanto essa questão das queimadas, né, estão reverberando no nosso campo. E onde esse fogo, esse elemento fogo, né, essa entidade do fogo, tá? Se você não sabe, aqui em Recife, quase toda semana um apartamento está pegando fogo. Uma Olha, que interessante. pessoa foi carbonizada. E quanto mais um fala, um é no bairro, um é no outro, coisas que nunca existiram. Então, assim, o que que esse fogo está querendo se comunicar com a gente, né? O que que isso está se queimando? O que que isso está reverberando? Não sei nem se é para agora, mas assim, me É, veio essa E o que, consciência. e o que, que tem que ser modificado? Que não precisa ser através do fogo, mas que vem através do fogo, porque a gente não quer estar presente com o que está acontecendo. Né? Existem. Portugal Tem muita está conversa em que. chamas também. Em Portugal também, em Então, Aveiro, teve um pernambucano que morreu ontem. Então, assim, é muito fogo em vários lugares, né? Não é interessante essa comunicação do fogo. Desculpe que eu lhe cortei. Não queria. basicamente, o quanto que a gente tem que escolher níveis diferentes de consciência para que esse nível de insanidade não tenha que continuar acontecendo. Todo nível de inconsciência, ele traz danos. Todo nível de inconsciência. Então, só que o que acontece? A natureza está aqui para contribuir com a nossa vida, para contribuir com a nossa evolução, para a nossa escolha de consciência, tá? Quando a gente começa, e a gente tem percebido que a sociedade está num espaço de contração surreal, as pessoas estão se anestesiando de todas as formas possíveis que elas podem encontrar. As pessoas preferem infinitamente brigar do que estar consciente, julgar do que fazer perguntas. As pessoas estão vivendo totalmente na presunção e no ataque desnecessário. Em vez de, se você começa a olhar para as coisas ao seu redor e percebe o ponto de vista a partir do qual o outro está funcionando, você não tem que ficar na reação dele. Você pode fazer escolhas baseado no que vai criar mais. Não é o que as pessoas estão escolhendo. É uma possibilidade, não é o que as pessoas estão escolhendo. A natureza está aqui para contribuir para que a gente tenha esses ganhos de consciência. E a natureza não tem ponto de vista. Os animais sofrem quando estão morrendo queimados. Obviamente que a carne dói, ok? O corpo sofre. Mas o ser, ele não tem ponto de vista. Tá joia? Então, esse nível de sofrimento e esse nível de peso que está acontecendo no nosso universo é um hello, gente, acorda por gentileza, que as pessoas continuam não ouvindo. Será que a gente vai chegar ao ponto em que a natureza vai ter que gritar tão alto que a gente tenha que sofrer mesmo, mais do que tudo isso que já está acontecendo? Que nível de consciência você pode escolher agora para que você não esteja mais à mercê desse nível de dor, desse nível de sofrimento, dessa insanidade, desse peso, dessa destruição que está acontecendo? E quando você acessa esse nível de consciência, que mega, infinita contribuição você pode ser para que isso também não tenha que existir. Então, a gente tem um papel nisso, sim. A gente fingir que não está acontecendo não funciona. A gente fugir do nosso empoderamento também não funciona. A única forma de verdadeiramente criar mudança é escolhendo estar presente e consciente de tudo que está ao nosso redor,
sem um julgamento e na disposição de ser a mágica que você é. Aí você começa a criar todo um universo diferente de possibilidades que vai acrescentar à sua vida, a todas as pessoas que estão do seu lado e a tudo que existe, a natureza, os animais e tudo mais. Então, a gente pode fazer um trabalho, sim, de contribuir com a natureza, mas quantas pessoas estão sendo requeridas agora que ainda estão resistindo a acessar as suas habilidades e capacidades com esse mundo espiritual, com esse mundo sutil? E o que mais é possível? O que mais a gente pode escolher diferente dessa conivência com a inconsciência e com a anticonsciência? A consciência sempre vai ser mais poderosa do que a anticonsciência. Mas nesse momento, tem muito mais gente escolhendo inconsciência e anticonsciência do que consciência. E o que se requer para que a consciência seja verdadeiramente a energia dominante do planeta. O que impede isso, vamos descriar. Pode falar. Por favor, pode. Fica, Cíntia. fica mais claro essa questão? Fica e já abriu um, não é? Já abriu um espaço. Cíntia, eu não sei nem como agradecer a você por esses 4 encontros maravilhosos. Eu acho E que, eu você. sabe, ó, quanto coração saiu. Eu não sei. Assim, sou muito grata, porque Cíntia é uma referência, né, no Axis, uma referência no trabalho pela consciência. Então, assim, sou aluna dela, né, faço workshops, fiz entidades, assim, recomendo para você criar um espaço novo na sua vida, na sua realidade, sabe? De mais leveza. Cíntia não precisa nem de propaganda, mas eu estou falando aqui do meu testemunho. Mas, assim, você não sabe o quanto as suas visitas aqui, né, no meu Instagram, nessas 4 semanas, me trouxe presentes, me trouxe Ai, que pessoas, bom. me trouxe seguidores, me trouxe consciência, sabe? Então, assim, eu sou muito grata. E é isso, eu só recebo, sabe? Porque muitas vezes, dizem, ai, por quê? Por que ela me escolheu? Porque foi uma escolha, a gente se escolheu, A gente se né? Dezinha, escolheu. um beijo, Dezinha, né? E assim, Cíntia, você é grandiosa. Muito obrigada. Além de sermos leoninas, arquitetas É, e loiras, antes. por favor, Cíntia, muito obrigada, sabe? Que o universo lhe abençoe Então, minha muito. amada. Continue lhe dando Amém. esse espaço e esse chicote que você tem, que mais tarde eu tô nele, que eu adoro as marcas que fica. Chega assim. Adoro. Um beijo Gratidão, a amada. todo Muita mundo que entrou gratidão aqui. pelo seu carinho, gratidão a todo mundo que está aqui, que está acompanhando, que está ouvindo, que está recebendo, que isso é super bacana. E o que mais é possível. Mega gratidão, amado, pelo convite, mega gratidão pela sua disposição, pela sua beleza, pela sua alegria que cria mais, criou muito e cria sempre no meu universo. Muita gratidão de verdade. Obrigada, querida. E vai estar no YouTube, né? Que eu criei agora um playlist só por causa de Cíntia Rondelli, Access Show. e Ana Paula. Vão ter lá 4, né? Que teve um podcast e que a gente fez aqui em Recife. E essas 3 lives. Pessoal, obrigada. Cíntia, um beijo. Gratidão. Um E até beijo, mais. amado, a todo mundo. Beijo. Gratidão, gente. Obrigada. Tchau.